Essa palavra amor, que nós estamos começando a trabalhar hoje, quando a gente escuta ela pela primeira vez de forma muito assim despretensiosa, a primeira ideia que vem à cabeça costuma ser essa, que a ilustração aí de uma cena de Romeu e Julieta apresenta, né? A questão do amor romântico. Pelo menos é isso que a gente tem na nossa cultura ocidental. E, de fato, essa definição deriva, né, da definição original dessa palavra, que vem do latim, né, onde o amor é classificado como um sentimento ou uma emoção que leva a gente a desejar o bem para uma outra pessoa ou para uma outra coisa, né? A definição em latim abrange as duas possibilidades. E nós vamos complementando, como sempre, né, as definições com frases do nosso acervo. Temos aqui uma frase do compositor indiano Ravi Shankar, que nos lembra que o amor não é uma emoção. Ele diz que é mais ainda. Diz que o amor é a nossa própria existência. É a razão da gente existir. Nós precisamos lembrar que a palavra amor tem muitos outros significados. Tanto no uso da linguagem comum, como em usos especializados, né? Se a gente for estudar várias religiões, várias linhas da filosofia e até mesmo nas ciências humanas, né? Por exemplo, na psicologia, nós vamos encontrar inúmeras definições de amor que nem sempre coincidem. Mas, como disse o poeta Robert Browning, né, é o amor que faz com que o nosso mundo não seja uma tumba, né? Se não existisse amor, provavelmente a gente ia passar muito mal nesta nossa vida. Uma primeira pergunta, né, que nós selecionamos aqui é: quem pode amar? Do ponto de vista biológico, né, é necessário possuir algum equipamento no cérebro para que isso seja possível. E, de fato, na biologia, né, está comprovado, né, que esse sistema cerebral está presente nos mamíferos. Ele faz parte do sistema límbico do cérebro, né, a parte traseira e inferior, né, próxima aí que faz do sistema mais fundamental, né. Alguns biólogos especulam que as aves também possuem esse sistema, mas ainda não é 100% consenso na comunidade científica. O Carl Sagan, que nós já citamos inúmeras vezes, né, astrônomo especializado em popularizar a ciência, né, ele afirmava que o amor parece ser uma invenção dos mamíferos. É comum a gente ver cachorros, outros animais domésticos, ou mesmo macacos e outros animais que são selvagens, né, com atitudes que a gente interpreta como sendo amor. A outra questão que é importante aqui a gente dizer é que o amor não é algo que a gente tem como um dom quando a gente nasce. O amor pode ser aprendido. O Erich Fromm, um dos psicólogos aí que a gente sempre cita, né, tem uma frase que diz que se quisermos aprender como se ama, devemos proceder do mesmo modo porque agiríamos se quiséssemos aprender qualquer outra arte, seja a música, a pintura, a carpintaria, a medicina ou a engenharia. Então, ele complementa essa questão com uma frase que nós usamos em alguns vídeos de divulgação, né, do amor consciente, né, onde diz que o verdadeiro amor é uma expressão da produtividade interna, isto é, da nossa
o nosso funcionamento produtivo no nosso interior e compreende solicitude, né, a disposição de ajudar o outro, respeito, responsabilidade e conhecimento. Esses são os mecanismos que a gente precisa desenvolver se a gente quiser exercer, na opinião do Erich Fromm, o verdadeiro amor. Outra questão que muitas vezes se confunde é o amor e a sexualidade. Se a gente olhar para os estudos científicos sobre a sexualidade, nós vamos perceber, em primeiro lugar, que a quase totalidade dos estudos foram desenvolvidos por cientistas do sexo masculino e se focam em questões próprias, né, da sexualidade, né, dos hábitos, da frequência, de preferências, mas não trazem menção ao impacto do amor na sexualidade. Ao ponto que há vários cientistas famosos que dizem que a ciência ainda não estudou esse tema como deveria. Porque a sexualidade existe, obviamente, sem amor, né? Existem casos aí de violência, casos remunerados, mas ela, de alguma forma, é combinada também na vida de muitas pessoas. E o Jacques Lacan, outro psicólogo famoso que nós já citamos muitas vezes, né, diz que quando alguém ama, né, o exercício do amor não tem nada a ver com sexo. Ele separa essas duas coisas. Para a gente entender um pouco melhor, vamos ficar aqui nas várias definições que essa palavra amor tem na linguagem comum, né? Já que os cientistas não estudaram isso, né? Vamos ver aí algumas definições que são usadas no nosso dia a dia. A primeira diz respeito à atração física sexual, né? A gente usa, não só em português, mas em quase todos os idiomas humanos, fala-se em fazer amor, né? Como uma representação, né, do ato ou da relação sexual entre dois indivíduos. Mas, na linguagem comum, também, essa mesma palavra amor serve para designar relações entre pessoas que não têm nenhuma relação sexual, como pode ser o caso da amizade, né, o amor entre pais e filhos e outros relacionamentos entre pessoas. A definição em latim, nós dissemos antes, né, inclui o amor por objetos, né, e nós temos isso também no uso comum. Né? Muitas vezes a gente acaba traduzindo na palavra amor aquilo que, na verdade, não passa de um desejo de possuir aquele objeto. Pode ser positivo ou negativo, né, em relação ao objeto, conforme a situação da pessoa, mas é um desejo de posse. Né? Por exemplo, se a gente fala em amor aos livros, né, se referindo a uma pessoa que gosta muito de estudar, ou de uma pessoa avarenta, dizendo que ama ter dinheiro, o julgamento positivo ou negativo não entra, mas o fato é que a palavra amor acaba sendo usada, então, para colocar essa vontade ou desejo de ter esse objeto, esse conjunto de objetos. Existe também um uso mais próximo aí do que nós chamamos de virtudes, né? Tem pessoas que usam a palavra amor como uma indicação de apreço por determinados valores, né? Como amar fazer o bem, ou amar a justiça, né? Então, nesse caso, nós estamos dizendo, na verdade, que a gente tem um apreço pela prática desses valores. Essa mesma relação, né, de amor com apreço por certa
questão também se aplica não só a valores, mas também a atividades, né? Por exemplo, quando a gente diz que eu amo assistir cinema, eu amo exercer a minha profissão, eu amo jogar determinada coisa, eu amo viajar. Na verdade, estamos falando aí de um apreço por determinadas atividades. E tem mais duas, né? Nós temos essa questão do apreço também em relação ao coletivo, né? Então, nós ouvimos falar, por exemplo, em amor à pátria, em amor a uma determinada organização, pode ser uma ONG, um partido político, um clube, né, onde a gente confraterniza com pessoas que pensam que nem a gente, ou defesa de qualquer causa. E a gente tem, por último, aqui na linguagem comum, o amor ao próximo, também colocado aí como amor a Deus, né, que é um amor que de fato aplica então a pessoas com as quais a gente não tem um relacionamento direto. Okay? Esse conjunto aí de definições acaba, na verdade, então, fazendo com que fique claro que nós não temos uma única definição. E a gente vai completar hoje com algumas frases que mostram que mesmo os autores que a gente seleciona, né, não existe uma unanimidade. Essa influenciadora americana, Alexis Delp, diz que o amor domestica o espírito mais selvagem e torna selvagem o mais dócil. Quando a gente lê isso, né, nós entendemos que certas pessoas que talvez gostam de ser livres ou isoladas ou não se ligar em ninguém, ao se apaixonarem, de repente são domesticadas. Temos pessoas que acabam nessa situação se tornando selvagens. Por último, né, temos aqui uma frase do personagem de cinema, o Forrest Gump, né, um filme americano que provavelmente vocês assistiram, e que trata também do amor, onde ele expressa, né, esse personagem, em tese, tem alguma dificuldade intelectual, ele mesmo admite, mas quando ele diz que pode ser que eu não seja muito inteligente, mas sei o que é amor. Né? O que mostra que o amor está disponível mesmo para indivíduos que eventualmente tenham alguma dificuldade nisso que ele chama de inteligência.